Bom dia a todos. Nosso tema de hoje será as membranas biológicas. Serão abordados em uma série de 3 vídeos. Tendremos a membrana como metáfora, a origem evolutiva dessa membrana biológica, estrutura, funções e tipos de transporte que através dela acontecem. A primeira será o uso da membrana como uma metáfora para um evento que é a base da nossa sociedade, o que chamamos de ascensão da humanidade. O que significa a ascensão da humanidade? É a simples transformação do nosso homem natural no chamado Homo tecnológico, ou seja, a passagem do nosso ancestral mais antigo, que estava em convivência e ressonância diária com a natureza e fazia parte dela, para o homem atual e ainda em desenvolvimento, cujo progresso está associado à separação progressiva da natureza, e isso que chamamos de homo tecnológicos. O homo tecnológicos não é considerado ou não se considera mais parte da natureza e ainda considera a mesma como um simples recurso para ser por ele utilizado. A nossa terra prebiótica, ou naquele caldo nutritivo original que deveria estar presente em diferentes locais na terra, tínhamos sim moléculas que se autorreplicavam, tínhamos transformações químicas, ou que poderíamos chamar de metabolismo, e dessa maneira poderiam sim estas moléculas serem submetidas ao processo que chamamos de evolução, mas que normalmente utilizamos para mencionar ou unicamente atribuído a estruturas biológicas ou que chamamos de vida. Por convenção, dizemos que há vida unicamente quando há membranas celulares ou células, no caso. O surgimento posterior, depois dessa sopa, onde todos os nutrientes fluíam de um local para outro de maneira contínua e sem restrições, ou unicamente por algumas restrições físico-químicas, o surgimento da membrana colocou o primeiro empecilho ou o primeiro obstáculo. Embora ele não seja total, ela não seja total, como aconteceu nos procariotos, à medida que eles foram se transformando ou surgiram, vamos dizer assim, os eucariotos e a membrana nuclear, esse fluxo ficou quase que totalmente interrompido, uma espécie de ascensão. Dessa maneira, como mencionamos anteriormente, ainda com a presença da membrana celular em procariotas, tínhamos o fluxo de alguns materiais, dentro deles o mais importante, o fluxo de material genético, ou seja, a informação contida em uma bactéria podia ser facilmente transferida para outra, um evento que continua a acontecer em procariotos. Mas à medida que os nossos ancestrais iniciais foram se desenvolvendo e evolutivamente se transformando em estruturas muito mais complexas, que adicionou o surgimento da membrana nuclear e da reprodução sexual, tivemos então ali o obstáculo quase que 100% para o fluxo contínuo de material genético e outras moléculas, como o tínhamos na sopa primitiva original. Dessa maneira, então, a partir dos organismos primitivos, as diferentes mudanças e a evolução nos levou a estruturas complexas como o homem e os outros animais. O homem, inicialmente, viveu durante dezenas de milhares de anos em conjunção com a natureza, ou seja, ele não se percebia como uma entidade diferente da mesma. Tanto assim que ele considerava seus deuses estruturas da própria natureza, como animais, água, sol, céu, terra, etc. E toda ela preenchida de espíritos que ocasionalmente conseguiam fazer parte dele. À medida que fomos nos separando dela, nos convertemos no que chamamos Homo tecnológicos. E como aconteceu tudo isto? À medida ou a partir das ferramentas que chamamos de progresso.
a descoberta do fogo, a manipulação do metal, criação da linguagem, criação da agricultura, começamos a ter animais domésticos, a invenção da roda, uso de combustíveis, eletricidade e assim por diante. Ou seja, todas aquelas coisas, eventos que nos permitem dizer que estamos em progresso. E cada vez que temos ou adicionamos algo de progresso ao nosso desenvolvimento, adicionamos mais um degrau na nossa escala de separação. E isso tudo geralmente é feito de maneira inconsciente, já que não paramos para refletir sobre o bônus ou o balanço entre o bônus e o ônus, o benefício e o que esse benefício nos traz como conta ou como cobrança após ser utilizado pela sociedade. Esse ônus geralmente é a separação. E assim, se colocarmos de uma maneira mais geral, teríamos a nossa sopa prebiótica original como um símbolo ou uma metáfora da unidade, onde todos os componentes ali trocavam de maneira livre o material neles contido, certo? Não existia o outro, existia simplesmente uma unidade. O surgimento da membrana, então, podemos colocar como uma simbologia da separação. No momento em que a membrana surgiu, neste caso simbolicamente, é no momento em que começamos a reconhecer cada um dos membros da sociedade e os que estão fora delas como entidades diferentes a nós mesmos. Se quiséssemos resumir isso de maneira mais simples, de forma matemática, a unidade é simbolizada por esta equação: 1 mais 1 é igual a 1, porque de maneira objetiva o outro não existe. Mas atualmente a nossa base filosófica ou a base filosófica da nossa sociedade é esta daqui: 1 mais 1 é igual a 2. Isso significa que o outro passa a existir, ele não é mais parte da nossa própria natureza ou do nosso próprio ser. E aí podemos então nos perguntar para que servem as membranas biológicas ou qual é a sua função. Membranas biológicas têm múltiplas funções. A primeira é de evitar a dispersão dos componentes nelas contidos. No momento que elas fazem isso, ao mesmo tempo vão fornecer identidade. Por que razão? Porque, submetidas ao processo de evolução, cada um dos componentes da membrana vai sofrer seleção, então vamos ter a origem de membranas diferentes. Membranas diferentes fornecem, então, identidade ou capacidade de reconhecimento por outras entidades celulares. Ali podem se alojar bombas de íons que permitem o fluxo de átomos ou de íons contra e em direção do gradiente de concentração, transportadores de solutos, ali residem pigmentos fotossintéticos, uma membrana celular, uma membrana de algumas organelas, como cloroplastos, componentes da cadeia de transporte de elétrons e para a síntese de ATP também estão acoplados a membranas, no caso dos procariotos, e em eucariotos na membrana mitocondrial. E temos ali receptores de múltiplos ligantes, ou seja, surge pela primeira vez a possibilidade de o organismo ter uma sensação ou monitorar o que se encontra no ambiente externo e ainda dar uma resposta a essa mensagem ou a esse ambiente que está ao seu redor. Evolutivamente, como teriam surgido essas primeiras membranas biológicas? Da onde teria surgido o material por elas empregado para sua estrutura? Então, o surgimento de estruturas membranosas é o que chamamos de um processo de emergência, ou seja, a simples incubação de algumas moléculas hidrofóbicas, como ácidos graxos de cadeia mediana ou cadeia longa, em uma solução aquosa, nos leva espontaneamente à formação de vesículas ou estruturas esféricas que, quando observamos em detalhe, possuem uma mono ou uma bicamada fosfolipídica ou lipídica.
O primeiro em determinar ou em fazer experimentos e levantar teorias sobre o surgimento das membranas e assim o surgimento da vida foi o mexicano Alfonso Luis Herrera no final do século XIX, né, a final de 1800, e ele define o termo de plasmogenia, ou seja, o estudo da origem do protoplasma ou aquele conjunto de biomoléculas que seriam responsáveis pelo surgimento da vida. Os seus primeiros experimentos, ele misturava azeite de oliva com hidróxido de sódio, com o qual ele observou pela primeira vez a formação de estruturas membranosas, tipo uma célula, o que viria a ser ou seriam comparados com os coacervados de Oparin, realizados ou sintetizados mais de 20 anos depois. Ainda, outro evento importante realizado pelo Alfonso Herrera foi a mistura de cianato de amônia e formalina, estruturas muito semelhantes ou tão simples como o cianeto de hidrogênio e a formamida, que são os precursores de todas as biomoléculas na teoria de evolução química. Fazendo esta mistura no laboratório, ele conseguiu sintetizar alguns aminoácidos, 2 aminoácidos, um experimento que foi unicamente reproduzido 50 anos depois no famoso experimento de Stanley Miller. Como mencionamos, além do Herrera, veio Oparin e posteriormente Stanley Miller. Oparin fez no laboratório aqueles agregados poliméricos de coacervados. Qual é a diferença principal? Eles não possuíam membrana, tinha uma estrutura vesicular, mas não havia uma membrana fosfolipídica ou lipídica ao seu redor. O que ele utilizou para formar espontaneamente estes coacervados no laboratório foi um polímero de carboidratos, que é a goma arábica, e um polipeptídeo, a gelatina. Embora Herrera tinha observado estruturas vesiculares, ele não poderia afirmar que ali tínhamos a formação de membranas ao redor das vesículas. Ele suspeitava, já que usou uma estrutura ou ácidos graxos para o seu experimento, mas foi unicamente com a chegada da microscopia eletrônica que pudemos repetir esse experimento e observar que, de fato, misturas de ácidos graxos formavam estruturas vesiculares com uma estrutura membranosa ou particular característica na parte mais externa. Essa estrutura organizada ou a sua birrefringência característica nos mostrava que, de fato, ali havia monocamadas e bicamadas lipídicas como a estrutura de uma membrana celular convencional. E aí nos perguntamos depois qual seria então a origem dos componentes para as membranas primordiais. O primeiro componente seria da nossa sopa prebiótica. Lembremos que a partir de esqueletos extremamente simples ou moléculas simples como metano, amônia, água e gás hidrogênio e um pouco de energia, conseguimos obter todas as biomoléculas, as 4 biomoléculas necessárias para a vida. Mas existem outras possibilidades. E essas outras possibilidades é que esse material biológico, ácidos graxos, na verdade, teriam vindo a partir de material espacial ou extraterrestre, basicamente na superfície de meteoritos, já que ali, experimentalmente, conseguimos isolar ácidos graxos monocarboxílicos de comprimento mediano de cadeia. Isso tem sido demonstrado em vários artigos provenientes de meteoritos que caíram em diferentes locais da Terra. Outra particularidade é que os meteoritos são ricos em ferro e, como lembramos da nossa aula de evolução química, o ferro seria um dos primeiros catalisadores na Terra prebiótica antes do surgimento das enzimas. E a simples incubação de moléculas como monóxido de carbono e hidrogênio com uma temperatura relativamente alta, mas não excessivamente alta, e átomos de ferro, podemos no laboratório mostrar que há a formação de longas cadeias de carbono de até 16 unidades com características de ácidos graxos, que seriam os principais componentes ou poderiam ter sido os primeiros componentes das membranas prebióticas.
Esses ácidos graxos obtidos de meteoritos espontaneamente formam estruturas vesiculares que na microscopia eletrônica têm a sua aparência membranosa ou birrefringente, insinuando uma estrutura de monocamada ou de bicamada neles. A seguinte questão é: como poderiam os polímeros necessários para a origem da vida ou as biomoléculas necessárias serem encapsuladas para formar a primeira protocélula? Experimentos, mais uma vez, nos mostram que a simples sequência de concentração, evaporação e hidratação de estruturas lipídicas, como membranas celulares, junto a outros solutos, permitem a incorporação dos mesmos. Aqui podemos ver o antes e o depois, e as estruturas posteriores a uma sequência de hidratação e dessecação permite que os componentes externos passem para o interior, que nesses experimentos são ilustrados pela emissão de fluorescência no interior dessas vesículas membranosas. A seguinte questão seria: como surgiu a permeabilidade seletiva e, dessa maneira, o acesso aos nutrientes nessas estruturas novas? Acreditamos, e os experimentos no laboratório nos mostram isso também, que ao longo do tempo, diferentes lipídios estariam formando a nossa membrana e ele permitiria uma interação diferenciada com as biomoléculas que estariam no seu exterior. E essa interação, seja com polissacarídeos, outras proteínas, e outros lipídios também, alterariam a permeabilidade de membrana. Se essa interação entre essa biomolécula externa com essa mono ou bicamada fosfolipídica trouxesse alguma vantagem de sobrevivência ou de permanência no meio para essa estrutura celular, com certeza ela seria mantida, ou o número de células contendo essa modificação na membrana prevaleceria. E, finalmente, o que poderíamos pensar sobre o crescimento e reprodução dessas vesículas, já que nem teríamos DNA ou RNA ainda contido nelas, ou mesmo que tivéssemos? No laboratório, podemos replicar ou simular o que seria uma divisão de vesículas, que seria muito semelhante ou seria uma ilustração de uma possível replicação celular ou de uma protocélula. Lembremos que ácidos graxos em soluções hidrofílicas formam vesículas com monocamadas ou bicamadas lipídicas. E quando expormos estas a processos de evaporação e reidratação, induzimos nelas o processo de swelling, ou de perda de água, e depois reidratação, formando gemações ou vesículas menores, que seriam ou se comportariam de maneira semelhante à vesícula original e seria uma espécie de replicação. Ainda, se temos vesículas já formadas e alimentamos o meio hidrofílico com mais ácidos graxos, podemos aumentar o volume da mesma pela incorporação passiva desses lipídios. E chega um momento em que essa vesícula é tão grande que ela vai produzir vesículas menores como se fossem vesículas filhas. Ainda, para ilustrar a possibilidade do processo, temos uma lembrança ancestral em procariotos que ainda convivem conosco. No caso, os micoplasmas, estas são bactérias primitivas que não são capazes de sintetizar completamente todos os componentes da sua estrutura celular ou da estrutura de membrana. De fato, quando eles se incorporam ou infectam um hospedeiro, uma parcela da estrutura fosfolipídica de membrana é formada pela incorporação de ácidos graxos do hospedeiro no interior dessa estrutura. Logo, mostrando mais uma vez a possibilidade de replicação e crescimento dessa membrana celular. E dessa maneira fechamos esta primeira parte, na qual nos dedicamos, em primeiro lugar, a discutir a membrana celular como uma metáfora da separação humana da natureza,
e segundo, a estrutura dos seus componentes e a origem evolutiva dos mesmos. Muito obrigado e até o próximo post.